Olá, boa tarde. Boa tarde, hoje, dia 26/8/2020, quarta-feira, né, nossa live extra das 17 horas. Hoje iremos receber Maria Cláudia Nabuco, @mcnabuco, que fará conosco aqui um bate-papo muito interessante, muito atualizado, né, e que, obviamente, eu acredito que não vamos conseguir terminar esse bate-papo em apenas uma live, falando de saúde física, mental, emocional e espiritual pós-pandemia. Né? Então aqui, mais uma live extra no Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Né? Bem-vindo a todos que estão entrando aqui. E desde já vou deixar registrado o nosso comentário, que vai ficar fixo. Né? Live extra, hoje dia 26/8. Né? Tem algumas pessoas que não estão conseguindo acompanhar o andamento do tempo, porque realmente está muito acelerado e a gente está passando por um momento de pandemia, né? A nossa vida já não vinha boa, né, sobre alguns aspectos, muitas pessoas com muitos problemas, né? E hoje vamos tratar exatamente desse tema, que é o que todo mundo gostaria de ter, né? Saúde física. Vamos bater um papo super descontraído, mental, emocional e espiritual pós-pandemia. Então, é um tema, como eu falei agora há pouco, obviamente eu acredito que nós não vamos conseguir explorar esse tema, né, em apenas uma live de 1 hora. Essa live ficará registrada e gravada no meu IGTV, @Sérgio Taldo. Estou acenando aqui para as pessoas que não acenei ainda. A Odete Amorim, né? Você, seja bem-vinda, né? É o meu Instagram. E vamos hoje conversar com Maria Cláudia Nabuco, essa grande amiga, médica, pessoa muito bacana, que eu fico assim, inspirado. Todo dia eu vejo uma flor que você posta, uma cena da natureza, e eu estou olhando aqui quase que diariamente seu Instagram, porque também tem descoberto aqui, eu moro na Mosela, né? O que a natureza, a cada dia que passa, tem nos mostrado, né, de surpreendente, de superação. E muitas vezes o homem ele entra nesse estado de desequilíbrio porque não consegue perceber algo além dele, muito maior do que ele. Então, Maria Cláudia Nabuco, médica homeopata, amante da natureza. Né? Um grande abraço para você, um beijo no coração, saudade, vontade de te dar um grande abraço, te levantar no colo, que tem um tempão que a gente não se vê. É e hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Eu vou só abaixar um pouquinho aqui a minha câmera, né, para você ver aqui o seguinte. Tá vendo? Eu estou aqui com uma camisa, né, com o ferro, germânio, né, o feeling geek aqui. A ideia é você se sentir um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente, né, nos elementos da tabela periódica, que nós somos também. Eu vou deixar esse assunto contigo, que é médica. Nós somos elementos físicos, porém somos elementos mentais, somos elementos espirituais e emocionais. E esse conteúdo completo, né, do homem, o ser integral, muitas das vezes ele se desintegra, ele se destrói, ele se desequilibra por uma série de razões. Então, nessa tarde fiz um chazinho bem quente aqui, um chá de camomila, que eu vou ficar super tranquilo. Nós vamos conversar sobre esse tema que está aí, sempre esteve, né, desde que o homem é homem, a questão da saúde física, mental, emocional e espiritual. Para quem não conhece você, né, você é uma pessoa que já cuidou de muita gente, cuida de muitas pessoas, tem uma visão diferente, né, da medicina, uma visão mais ampliada, e a gente reconhece, né, você como pessoa. Ao longo do tempo eu vou mostrar aqui uma ou outra referência também para a gente contextualizar. E desde já, novamente o meu agradecimento, né? Você mora no meu coração, né? Estamos sempre juntos, apesar da distância. Maria Cláudia por Maria Cláudia, essa pessoa linda, maravilhosa, né? Simples na sua essência. Eu acho que isso é que as pessoas estão precisando verdadeiramente, né? O que te leva a ter essa história de vida, essa experiência, a se interessar pela medicina e estender o olhar ao outro na perspectiva da cura, que muitas das vezes não só depende do remédio, né? Não só depende daquele medicamento, mas depende muito das vezes das pessoas, quase que na sua totalidade, né?
Então, você por você, né? Sem nenhuma fofoca, não quero saber de namorados, não quero saber se você ganhou na loteria, não quero saber. Simplesmente é o seguinte, coisas que vale a pena ser compartilhadas, e a gente está trazendo no nosso projeto, daqui a pouco, lá com 30 minutos, eu vou dar um segundo toque aqui, de um projeto que eu vou convidar você a participar também, e pretendemos no final do ano fazer um grande movimento aí, em benefício de todos. Então, meu grande abraço, meu muito obrigado, você por você. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer a oportunidade desse bate-papo, né, e dizer uma coisa interessante. Você falou do ferro, na visão da medicina antroposófica, o ferro é o elemento que nos encarna nessa vida, né? Mas, passando por isso, foi interessante você mostrar o ferro, né? Eu sou aquela... É que ele aproveitou aqui, ó, o feeling, fé e o geek, né, do germânio. Quer dizer, o geek aqui é no sentido de você se tornar um pouco mais esperto, né? Hoje a gente não é esperto no sentido de passar a perna no outro. É ser mais inteligente. A gente tem novos recursos, novas ferramentas, a internet. Tem pessoas que estão dizendo que o ano de 2020, perdão, acabou, que é um ano perdido. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar os movimentos da natureza, o movimento que Deus exige de nós, que a gente fique atento, o sol, o frio. Porque tem pessoas, né, que tudo está ruim. Então a vida já nasce ruim, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, então eu sou aquela que busca o tempo todo se reconectar ao todo. Porque o todo somos nós, o todo está em todos, o todo é tudo. E esse nosso esquecimento dessa origem que nós temos, que nos vincula a tudo e a todos, é o que faz com que a gente acabe se afastando do que realmente importa, que é nós sermos solidários uns aos outros, participarmos ativamente da construção de uma vida melhor para todos. Porque numa sociedade cada vez mais individualista, mesmo que cada um mantenha a sua individuação, com assim, a visão de se melhorar como pessoa, ela não pode descartar que para isso ela precisa congregar aqueles que estão em volta e fazer que o mundo seja melhor para todos, porque não adianta ser só para um. E aí eu incluo a natureza como um todo e nós que somos habitantes também dessa terra, né? Não tenha dúvida. Antes de prosseguir aqui, né, tem muitas pessoas que estão nos assistindo, né, que não sabem, né, mas eu vou colocar aqui publicamente um agradecimento que eu tenho a você. Né, de um ano lá, um tempo não tão distante, né, que nós estivemos no seu consultório, eu estava assim num ponto tal de desequilíbrio, de problema, sem poder me posicionar, e aí você foi lá e me deu um puxão de orelha. Inicialmente eu falei, pô, mas ela está puxando minha orelha, não sei o quê. Aquilo ali me fez refletir, me fez dar um mergulho interior tão profundo, tão grande, que eu voltei, não sei se eu descobri o meu propósito, não sei se eu me reconectei com o todo, mas eu me coloquei tão pequeno perante a criação, que eu acredito que forças do outro lado lá se moveram em meu benefício e começaram a abrir alguns caminhos que até então eu dizia assim, meu Deus do céu, isso estava na minha frente o tempo todo e eu não conseguia enxergar. É como se você tivesse com aquela fumaceira na tua frente, quanto mais você bate a fumaça, mais fumaça aparece. Eu parei de bater a fumaça, daqui a pouco aquele ambiente começou a clarear, começou a abrir, e eu me descobri que eu preciso, na realidade, encontrar pessoas, eu preciso fazer o que eu venho fazendo, e eu preciso ser um instrumento, né, com as ferramentas que Deus me deu, para poder potencializar isso em benefício. Né? Parte da gente vem para o outro, e aí lá adiante que você vai ver o caminho que você caminhou. Tem aquele ditado antigo que diz assim, Noé caminho é o caminho se hace. Na realidade, a gente quer, Maria Cláudia, seu João, me mostra o caminho. Olha, eu estou com um problema físico, mental, estou com o meu espiritual totalmente... Me mostra um caminho, me dá uma receita. Mas, na realidade, não existe o caminho. O caminho se faz à medida que você caminha. E Deus espera de nós esse movimento proativo da frente, né? E aí começam a aparecer uma série de coisas. Quando você olha para o lado e para trás, quanto que se andou. Né? Então, mais uma vez, eu tenho... Por isso que eu estou te falando, estou com a vontade de estar com você, mas te dar um grande abraço, te levantar no colo, te dar assim, um beijo do fundo do meu coração, porque naquele dia
nós estivemos juntos e você acho que não teve nem a sensação disso. Você foi um elemento assim detonante, né? Como existem momentos importantes em nossa vida, e dali eu comecei a despertar verdadeiramente sobre algumas coisas que eu estava com aquele nevoeiro e as coisas começaram a clarear. Então a minha gratidão por você. E eu fico muito feliz pelo seu testemunho, né? É gostoso a gente ver que pode contribuir, sabe? Porque eu acho que caridade nessa vida é uma obrigação para nós. Não é uma concessão. Então, ser caridoso, ser caritativo, faz parte da nossa atuação no mundo, até como obrigação que a gente tem quando teve a oportunidade de vivenciar tudo isso, independente de tudo isso que está acontecendo, né? Exato. Olha, a Patrícia não vale, né? A Patrícia está dizendo que você tem esse dom. A Patrícia é nossa amiga do peito, tal, que a Maria Cláudia tem esse dom. Obrigada. E estamos aqui com a Juliana, né? Dizendo que você é uma bruxinha do bem. Né? Uma bruxinha do bem. Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, né? O Conecta Orgânica, né? Várias pessoas entrando, vocês sejam bem-vindos. Né? Eu acho que essa live aqui, nós vamos abrir uma série de lives aí, que uma só não vai dar. Oh, meu Deus. Maria Cláudia, o que na realidade a gente pode entender hoje, né, no mundo moderno, o que seria a saúde física? Porque a gente vê a questão lá desde os antigos gregos, né, desde da antiguidade, se busca a questão da saúde, né, a gente vê a questão do envelhecimento, né, e tem até um livro que eu vou te mostrar aqui que fala do desenvelhecimento. Tem uns caras que estão invertendo o processo. E aí a maior parte das pessoas acha que isso aí é besteira, que é mais uma fantasia, mas existe uma questão vibracional, né? Existe uma questão lá da mitocôndriazinha, lá no interior da célula, e a gente joga tanta carga, tanto problema, tanta cacetada, que o corpo físico não resiste. Né? Pela medicina, né, ou pelo que você vem estudando, o que a gente entende por saúde física? Saúde física é aquela que mantém a sua ferramenta de estar nessa vida funcionante. Então, você tem que cuidar do seu corpo, sim, porque é através dele que você consegue agir nessa dimensão, nessa vida, nesse instante. Se ele não trabalha bem, você não consegue atuar dignamente nesse mundo. Porque nós somos um conjunto, né, Sérgio? Somos um conjunto de corpo físico, corpo vital, corpo emocional, corpo espiritual. Mas para a gente poder atuar nessa encarnação, nessa terra que é densa, a gente precisa da matéria para poder atuar dentro dela. Então, ele seria o nosso veículo de possibilidade de ação nesse mundo. E para isso ele precisa estar em boas condições. Legal. Eu gosto de apresentar algumas coisas que primeiro fica gravado, a gente compartilha um pouco de conhecimento, não é para apresentar livros, né? Eu, inclusive, tenho um pedido, é que o meu tempo realmente não tá comportando. Já me pediram para fazer uma série de lives falando sobre... Eu falando em alguns vídeos sobre uma série de temas que eu apresento. Tem um autor que eu gosto muito, que escreveu... Na realidade, são dois autores. Ray Kurzweil, né, e o Terry Grossman, os americanos, né? A medicina da imortalidade. Os caras aqui juntaram a tecnologia com a medicina. As dietas, os programas e as inovações tecnológicas que prometem revolucionar nosso processo de envelhecimento. Então tem gente que às vezes vê minhas lives, pô, Sérgio, mas você não é da parte de marketing? Você não tem rede social? Você não está na TV? Eu falei, gente, olha só, eu sou ser humano, eu sinto, eu penso, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de coluna, eu preciso fazer exercício. Cara, e eu quero entender o que é a questão das minhas células. Uma das coisas que ele... Tá vendo? Você tem as hemácias aqui, ó. Tô vendo. Uma das principais coisas que o Ray Kurzweil, para quem não conhece, ele é o inventor do scanner. Se nós temos hoje a fotografia no celular, ou a questão do scanner de código de barra é devido a ele, o scanner normal da impressora, ele é o inventor daquele piano do Stevie Wonder, para cegos, né, para blind. E o cara tem não sei quantas invenções, ele é talvez o maior inventor vivo. E ele hoje trabalha no Google, na área de engenharia, para fazer o que nós conhecemos do Google, que faz tudo hoje. E uma coisa que ele fala no livro aqui, obviamente a gente não vai ler o livro todo aqui agora, ele fala sobre a questão da inflamação. E aí os médicos aqui, os estudos apontam
que lá no interior da hemácia, lá na mitocôndriazinha, a gente chega a um nível de estresse tal que a célula não aguenta, ela gera um processo inflamatório e rompe a sua membrana. E aí começam os radicais livres, que são um dos vilões, né, da questão do envelhecimento. Tem a questão do oxigênio que dá a vida, mas tem a questão que também gera a ferrugem, né, a oxidação pelo ferro. Como é que a gente pode... tem várias... Você vai falar, né, prometo que eu vou falar menos. A gente tem meditação, tem uma série de coisas que se pode fazer para você tentar manter esse equilíbrio. Mas a medicina hoje já está vendo isso, né? Então, essa questão da inflamação. Toma um remédio para dor de cabeça. Toma não sei o que para isso. E você fica só tomando remédio, e na realidade você não ataca o verdadeiro problema, né? Como é que você percebe isso aí, como médica, né? Como pessoa, a sua experiência aí? Bom, remédio, como diz a palavra, é para remediar, não é para curar necessariamente, né? E aí, todo processo de cura tem que passar pela... Foi bom você falar isso, gostei. Gostei, remediar, que as pessoas guardem bem isso, é para remediar, não é para curar, não. Porque a cura é um processo interior de cada um. Nós temos algo dentro de nós que nos conduz a isso, só que nós estamos constantemente indo contra a melhor forma de viver. Todo médico, em qualquer linha que seja, vai sempre dizer para você se alimentar bem, dormir bem, beber água, fazer exercício. Qual de nós faz isso? De uma forma regular, no mundo em que a gente vive. A pandemia ajudou a gente a parar e rever esses conceitos, em parte, pelo menos, né? Uhum. E aí, essa coisa de cozinhar mais em casa, que a Patrícia, que está assistindo a gente aí, é médica. Tá aí. Né? Tem um grupo lá de alimentação consciente, né? Com as comidinhas boas, gostosas. E com todo o projeto dela, com todo o curso, que ajuda a gente a fazer com que a paz esteja no prato para a gente também, em relação ao nosso corpo. E se a gente consegue manter essa boa medicina, que é uma coisa milenar, milenarmente se traz o bom conceito, a boa qualidade de vida como a base de uma boa saúde oro-entendida, né? Uhum. E só que a gente sempre transgride, porque na verdade a gente quer ser maior do que nós somos. E a gente acha que nós somos diferentes do todo. Aí a gente volta ao início do nosso papo. Nós não somos. Nós somos tudo, somos todos, e o todo está na gente, enfim. E enquanto a gente não aceitar isso, ou não conseguir perceber, ou não conseguir se reconectar a isso, a gente não consegue os cachorrinhos aí participam da live também, né? Daí também. Os daqui também estão juntos, né? Estamos juntos. É natureza. Os cachorros estão aí. Eles fazem parte. Vamos entrar agora na segunda questão aqui. E saúde mental? Né? Porque tem aquele ditado lá também da antiga Grécia, lá de trás, né? Mens são em corpo são. Quem de nós consegue ter uma mente sã e um corpo são? Então a questão mental influencia também a saúde física e vice-versa. O que a gente pode entender por saúde mental? Então vamos lá. Na verdade, tudo influencia em tudo, né? Saúde mental seria você estar bem com você mesmo a nível de pensamentos, de ideações e tudo mais. Só que nós não somos separados. Então, a gente tem que manter um equilíbrio. A gente não pode negar o mundo que a gente vive. Então, a gente tem que conseguir pensar esse mundo, mas de uma forma harmônica, com nossos sentimentos para diminuir a ansiedade e com as nossas ações para fazer que as coisas aconteçam. Enquanto a gente fica separando todas essas coisas, o pensar, da emoção, da ação, a gente não consegue acontecer. Porque, Sérgio, você pode pensar o que for, que você não vai contribuir em nada. Você pode sentir o que for, que também as pessoas não vão ser atingidas, mas o que você faz é aquilo que você deixa de marca. Então, a gente tem que tentar coordenar esse pensamento com esse sentimento para poder ter uma boa ação que realmente possa fazer a diferença e deixar uma boa marca nesse mundo. Né? Legal. Olha, eu estou fazendo aqui alguns prints de tela, né? Vou dar um recado aqui para o pessoal.
Ah. Vocês podem printar a nossa tela, ao longo da live eu vou falar isso aí, porque no início eu estou tão animado aqui que eu acabei não falando. Vocês podem fazer print de tela e depois compartilhar, né, o nosso print, eu sempre compartilho 1 ou 2, e marquem a gente lá, @mcnabuco, @Sérgio Taldo, porque obviamente a live daqui a alguns instantes estará gravada no nosso IGTV, no Instagram vai estar divulgado, né, no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, e Maria Cláudia, normalmente eu escrevo um artigo, publico e depois a pessoa vai lá e complementa. Então te convido, né, a escrever junto comigo o artigo, porque eu estou aqui com um tubarão desse tamanho, né, que eu pretendo até o final do ano ter tantos artigos a ponto de poder publicar um livro com essas experiências, não só antes da pandemia, durante a pandemia e após. Né? Que coisa boa! Já aproveitando também, que a gente está mais ou menos 25 minutos, que aí depois a gente vai emendar direto. Eu pretendo realizar até o fim do ano, né, com todas as pessoas que participaram das lives, você está convidado agora, um grande encontro, que poderá ser numa plataforma Zoom ou qualquer uma outra aí. Se a gente já tiver a vacina, a gente se encontra ao vivo, né, todo mundo vacinado, para a gente relatar e ver as experiências de cada um, o que nós aprendemos ao longo desse ano, o que foram feitos em termos das lives, o que esse conteúdo serviu de relevante, né, quantas pessoas assistiram, e cada um pode contribuir. Então a gente tem live musical, tem live poética, tem questões médicas, tem tecnológica, tem tudo. Né? Então o Contra Mais Café com o Sérgio Taldo pretende até o fim do ano reunir todo mundo e vamos ver o que a gente vai trazer de gostoso aí, bom, né? Então você já está convidada. Muito obrigada. Tomara que ocorra logo. Exato. Eu vou criar um grupo no WhatsApp e postar, vou fazer uma postagem marcando todo mundo para a gente já ter mais ou menos uma data estabelecida em que todos possam, data, horário, né? E aí eu quero no consenso lá 99%. Tá tudo ok? Tá, então vamos fazer nesse dia. Saúde emocional. Tem um outro livro desse camarada aqui, ó. Eu sou amigo dele, o Gary Small. A Ciência da Longevidade. Os caras começam a já pensar na questão da longevidade, né? Aí ele dá alguns passos, né, para manter a mente alerta e o corpo jovem. Só que ele menciona muito aqui a questão do emocional também. Porque tem muitas pessoas que vão no médico, olha, Sérgio, seu problema é emocional. Aí o cara bota um ponto. Toma esse remedinho aqui, aqui, aqui. Mas não é o emocional apenas. Então, como é que a gente está indo por passos para depois, no final, a gente vai fazer um fechamento, tá? Eu estou particionando, apesar de a gente não dever particionar, para as pessoas poderem entender, né, em parte. O que a gente consegue entender como saúde emocional? Bom, saúde emocional é você se equilibrar com as suas próprias emoções, porque todos nós sentimos as mesmas coisas, Sérgio. O que nos diferencia é a forma como a gente encara essas emoções e como reage a elas. Mas todo mundo tem o seu dia de tristeza, que não significa uma depressão patológica, mas no mundo que a gente vive, em que ser triste é proibido, todo mundo tem que estar sempre feliz, o que é uma irrealidade, apesar de eu particularmente achar que todo mundo nasceu para ser feliz, mas nós temos os nossos desequilíbrios ou nossas instabilidades e tudo, mas isso faz parte. Mas o que importa é a gente conseguir reconhecer e, em reconhecendo, equilibrar isso no nosso dia a dia, nas nossas ações. Não nos deixarmos ser tomado conta por esses sentimentos. Nós conseguirmos conviver com eles, mas de uma forma bem saudável. Legal. Ó, o cachorro aí está dizendo que ele está emocionalmente tranquilo. E alegre. Na questão do espiritual, eu poderia apresentar vários livros aqui, ou falar de várias coisas, mas eu não quero entrar em questões de religião A, B ou C. Eu separei esse aqui, ó. Também falando de envelhecimento, a Clínica Maio, né, o guia da Clínica Maio sobre envelhecimento saudável, envelhecimento saudável. Como encontrar a felicidade? Aí ele já começa a entrar em felicidade. Como encontrar a felicidade e a vitalidade à medida que se envelhece? Aí o que acontece? Cada um de nós, sei lá, eu ganho um salário mínimo, ganho 10, ganho 20, sou o Bill Gates, sou o Jeff Bezos, que tem $1 trilhão na conta. O cara está passando por um processo de envelhecimento também, ele está vendo os anos passarem, ele está vendo as pessoas morrer de Covid. Em termos assim espirituais, né, o que a pessoa precisa ter assim, de inspiração interior, né,
para ele, tipo assim, viver melhor, né, independente do tipo de religião, porque a minha religião é A, B ou C, a gente está vendo no mundo várias guerras em função das religiões. O Oriente Médio, até hoje, a gente não consegue alcançar a paz entre judeus e palestinos por causa da guerra religiosa de interesses. Como é que a gente pode se orientar nesse mundo, em termos espirituais, né, sem entrar nessa vaca fria, digamos, né? Reconhecendo que essa espiritualidade, essa religiosidade está na gente. Não adianta procurar fora. As religiões são dogmáticas e são feitas pelo homem por vários motivos, até mesmo para ajudar algumas pessoas a um determinado caminho. Mas, na verdade, a sua divindade ou o seu divino habita em você. Você não precisa sair do seu templo, que é o seu corpo, para procurar fora. Se você precisar de um guia, seja por um momento, por um tempo, porque não existe uma religião melhor que a outra. Existe a única, que é a que nos fez. Quer dizer, nós somos parte de algo que ninguém entende direito, porque nós não temos essa capacidade. Portanto, nós não somos maior que seja lá o que for o nome que você quiser dar. E a gente pode chamar de Deus para não desrespeitar ninguém, não entrar no mérito da religião, que é uma coisa feita pelos homens. Mas Sim. A religiosidade não. A religiosidade é isso que a gente pode contemplar numa natureza. É esse aspecto devocional, não o fanatismo, mas aquilo de reconhecer que tem algo que nos transcende. E que, por nos transcender, a gente deve respeitar. E deve aceitar que nós estamos nisso, né? Assim como isso está na gente. Se a gente não se vê separado desse todo, a gente consegue ficar tranquilo. E tem as técnicas também para ajudar, né? Tem as meditações, tem as orações, né? Tem qualquer coisa que te lembre da tua origem divina, né? Perguntaram ao Dalai Lama, acho que uma vez, né? Dalai Lama, qual é a sua religião? Né? Aí a pessoa parece que na hora que perguntou estava assim meio capcioso. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ele é budista. Né? Ele vai dizer que é budista e de repente vamos pegar ele pelo pé. Ele chegou e falou assim, olha, a minha religião é onde exista qualquer pessoa onde eu possa chegar e fazer o bem e aplicar a prática da caridade. Aonde eu puder chegar e fazer, lá eu estarei. Essa é a minha religião. Aí ficou todo mundo de braços cruzados assim. Nossa, ele não falou que ele era budista. Da mesma maneira que Jesus, né, na época lá, né, com aquela mulher que tinha caído em pecado, né, ele disse assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí foi se levantando, né, o mais idoso e o menos idoso, o cara de 40 anos até o mais jovem. Mestre, ninguém me apedrejou, e você o que diz? Aí ele simplesmente disse assim, mulher, levanta-te, olha para frente, vá e não peques mais. Então você veja, a gente tem que ter esse clique smart aí, né? Para a gente poder viver melhor, né? Agora, como é que podemos então melhorar o nosso poder de cura natural, né? E através do nosso organismo? Eu trouxe esse aqui, ó, que eu prometi a Patrícia. Eu prometi a Patrícia na live dela, mas eu não estava com ele nesse exato momento. Que a gente vai responder essa pergunta, né? O poder de cura natural. O livro é o seguinte, o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Né? Então, turbine o poder de cura natural do seu organismo, porque o nível de colesterol não é o segredo para protegê-lo de doenças do coração. Não, meu colesterol está legal, está super legal, o cara infarta. Ué, mas o cara não estava com o colesterol dele bom? Né? O que as evidências médicas realmente indicam sobre as causas do câncer, do diabetes, da artrite, do mal de Alzheimer, da fibromialgia e de muitas outras doenças. Então esse livro aqui do Ray D. Strand, né, ele mostra muita coisa sobre a questão daquilo que nós comemos, nos alimentamos, e que pode ser a questão do poder de cura natural. A Patrícia também está aí, pode comentar, até fazer perguntas, né? Que a gente tem sobre a questão do tipo de alimentação, o tipo de proteína que se come, né? O tipo de açúcar. Como é que você vê essa questão toda aí, Maria Cláudia? Porque a gente vive numa sociedade em que você chega no supermercado, está tudo lá, você vai ali, né? Se você não tem um pouquinho mais de clique, você consome o que as empresas querem, né? É verdade. Mas Hipócrates já dizia, faça do alimento o teu remédio.
Tá? Então, isso é muito antigo. E tem um outro autor que ele diz que tudo o que a sua avó, vamos dizer assim, não reconhece como comida no supermercado, não é para ser comido. Pelo menos não sempre, né? Porque não é alimento, não é nutritivo, é só para matar a fome. Mas a gente vê que não é assim que funciona. E quanto ao problema do colesterol que você falou, existe também um conhecimento, você falou de inflamação antes, que existem alguns trabalhos que dizem que o colesterol não necessariamente ocasionaria um infarto, que seria mais o processo inflamatório que poderia dizer e tal. Enfim, existem várias questões, mas o que se sabe é o seguinte: se você se alimentar bem, tomar uma água de boa qualidade, tiver uma boa noite de sono, tiver exercício regular, com regularidade, não precisa se levantar peso, mas uma rotina de exercício simples, e não é uma over-exercício, é com moderação, você consegue equilibrar tudo aquilo que você puder equilibrar. Porque aí eu não queria entrar numa outra questão, que é a do limite, que é a nossa própria... vou usar uma palavra, só para ficar mais fácil o entendimento, né? O próprio karma nos dá. Que a gente é limitado por ele. Inclusive, a própria ação do médico, do terapeuta, só pode ir até onde se permite, né? Ou até onde nós conseguimos ir. E daí vem uma outra questão que o médico tem que lidar sempre, que é qual é a impotência dele. Porque nós somos levados a crer que nós somos aquele que cura. Não, nós somos aquele que procura mostrar o melhor caminho para se tentar chegar à melhor cura que seja possível. E aí eu me remeto a Hahnemann, que dizia que nem sempre curar nós conseguimos, mas consolar sempre. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é amparar, ter empatia, se compadecer, mas não é me compadecer no sentido de sentir peninha, de tentar oferecer oportunidades e orientações para o melhor que seja possível naquele caso. Até porque há quem diga que se a gente não pode curar nessa, a gente pode ajudar para uma próxima vir melhor. Não tenha dúvida. Olha, as pessoas que estão seguindo a gente, né, podem me adicionar lá no meu Instagram, @SérgioTaldo, Facebook, Twitter, LinkedIn e também no meu canal no YouTube, Sérgio Taldo, né? Vocês podem lá me adicionar. Esse vídeo está sendo gravado, daqui a pouco vai estar no IGTV e lá no YouTube. E a gente compartilha também em outras redes sociais. E, como eu disse, estamos com esse projeto aí de fazer um movimento tal, né, que a coisa, inclusive, Maria Cláudia, sai de mim. Né? Na realidade, eu não sou o coordenador, o responsável, eu sou apenas um influenciador, a pessoa que puxa o timão, e todo mundo vem no barco remando. Então, hoje nós temos essa ideia de colaboração, né, de participação, e não é só a pessoa eu. Não tem como. A gente está sentindo o movimento, inclusive, da própria internet, né, desse avanço. Muita gente não está entendendo esse tocar do sino. Por isso que as pessoas estão, né, nesse momento. E a gente está trabalhando nessas lives exatamente para poder trazer conteúdo que vale a pena. Maria Cláudia, Diga. Como é então que a gente pode se proteger do envelhecimento precoce? Né? E aí, para a gente fechar, que daqui a pouco eu vou deixar com você, olha só, desenvelhecimento. Tá? Um voo livre e panorâmico sobre a questão do envelhecer. É um livrinho fininho, do Leocádio Celso Gonçalves. Então ele mostra que a pessoa, ao invés de ser um bebê, é igual aquela história tem um autor de filmes, Woody Allen, que ele tem um filme em que a pessoa nasce velha e morre criança. Então você vê aqui, o velho, né, ele vai desenvelhecendo e fica jovem. Então existem algumas terapias, né, alguns trabalhos, alguns estudos que trabalham a questão do envelhecimento ou do desenvelhecer ou do retardamento do envelhecimento. Você pode, como você falou, por meditação, por vibrações, por oração, por prece, ajuda espiritual, alguns remédios inclusive, mas de uma forma geral, como é que a gente pode se proteger do envelhecimento precoce num mundo tão hostil, tão muitas das vezes difícil,
né? Simplesmente botando aquela capa dos Jetsons, botar aquela capinha dos Jetsons, me isolo, vou ficar lá vou ficar lá no alto do Himalaia, pronto, estou lá longe. Não, na verdade é tendo uma boa alimentação, tendo tudo aquilo, bons hábitos de vida que a gente falou, e parar de lutar, tentar lutar contra aquilo que faz parte do processo fisiológico. Se nós conseguirmos entender que nós não temos uma idade, né? E que o nosso corpo, por ser feito de matéria orgânica, por ser feito de uma matéria orgânica que vai se dissolver, ele vai um belo dia chegar ao cumprimento da sua finalidade, para nos libertar, para irmos para outro esquema, né? E se a gente parar de lutar contra o que seja fisiológico, agredindo o nosso corpo para que ele não cumpra os seus processos fisiológicos, e em vez dessa agressão, nós providenciarmos tudo aquilo que a gente já falou, bons hábitos de vida, etc., bons pensamentos, boas leituras, bons papos e tudo mais, contemplação da natureza, contemplação da grandiosidade de tudo, a gente não tem por que ficar lutando ou imaginando como desenvelhecer, porque nós cumpriremos aquilo que nos foi determinado. Dizem algumas pessoas, eu não lembro mais onde eu li isso, mas não foi em artigo científico, não. Assim, digo atual, né? Que o nosso corpo estaria programado para viver uns 120 anos, uma coisa assim. Só que a gente estraga ele muito cedo. Através de performances. Através de performance. A gente quer sempre mais exigindo, quebrando os limites dele, forçando até mesmo o exercício, a onda de fazer muito exercício direto, que acaba fazendo também com que o organismo se inflame, se oxide e envelheça antes do tempo. Cigarros, maus hábitos, cigarro, bebida, tudo isso. Agora, em vez das pessoas não modificarem os hábitos, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem é modificar um hábito. Muitas pessoas preferem tomar um remédio do que modificar um hábito, né? E aí você fica aquela do morde e assopra, sabe? Você machuca o seu corpo e toma um remédio para melhorar, porque é mais rápido ou melhor ou é mais moderno do que você fazer o que todo mundo sempre te aconselhou a fazer, qualquer que seja a linha médica, bons hábitos de vida. Gostei do comentário da Odete Amorim. Realmente a boa alimentação não é cara, mas a preguiça faz envelhecer mais rápido. Isso aí não tenha dúvida. Eu ainda vou voltar a falar sobre a questão da inflamação, mas eu gostaria de mencionar, voltar um pouquinho no que você falou sobre o médico, que muitas vezes acha que tem a capacidade, o poder, digamos assim, não foi por acaso. Foi ontem mesmo, eu ainda estava assistindo com o Cláudio aqui em casa, aquele filme Cidade dos Anjos. Não sei se você já assistiu. Sim, já em que tem a Meg Ryan, né, que é a médica, e o Nicolas Cage, que é um anjo, que no final da história acaba se materializando, que se apaixona por ela, e depois a médica acho que morre no final, né? E ela não se conforma de perder um paciente. Que ela começa a se questionar sobre a questão da competência dela, que o paciente não pode morrer nas mãos dela. E eu me lembro também o Deepak Chopra, num filme chamado Como Conhecer Deus, que é um filme extraordinário, que vale a pena ver, de Deepak Chopra, Como Conhecer Deus. Ele começa o filme dizendo que assim que ele chegou nos Estados Unidos, ele queria ganhar dinheiro, ficar famoso e ser um bom médico, e ele começou a se tocar para a questão da espiritualidade quando ele perdeu o primeiro paciente nos seus braços. E ele viu que ele era incapaz de salvar alguém, tipo assim, aquilo não depende totalmente dele. Se o paciente tiver que partir, vai partir. Então, essa questão do médico, que muitas vezes acredita ou acha que tem o poder de cura, de vou curar ou não vou curar, né, isso é uma questão bem interessante também, né, o Maria Cláudia, porque tem médicos mais conscientes, tem aqueles que simplesmente seguem um protocolo, né, e tem aqueles que, como toda profissão, né, não estão nem aí, né? Mas aí a gente volta àquilo também que eu já comentei, sobre o médico ter que lidar com sentimentos de impotência o tempo todo. É frustrante, né? Mas a gente
nós não somos deuses, né? Nós, no sentido de que nos dão, muitas vezes nos dão, e muitas vezes nós acreditamos. Enfim. Sim. Mas é um sentimento muito angustiante, inclusive. Muitas vezes você sabe até o que você poderia fazer a mais e você não tem, ou a pessoa não quer. Enfim, tem várias coisas que entram pelo meio aí, né? Uma coisa que eu tenho feito, tenho aproveitado, tenho feito lives nas 2 últimas semanas, eu vou ter mais umas 2 semanas à frente, estou fazendo lives diárias, né? Praticamente tem uma garrafa aqui que eu aproveito, ao invés de tomar o café, né? Porque eu não vou, por exemplo, comer um Bislacta, senão a pessoa vai dizer que eu estou ganhando merchandising do bis, eu estou fazendo merchan, e não vou ficar comendo também. Então eu estou aproveitando e tomando chá. Um chá verde, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, um chá de erva doce, né? E como o chinês, né, ou como o oriental, eu acabo tomando chá, e isso daí também funciona como elemento potencializador de equilíbrio do corpo, né? E aí uma coisa que eu quero registrar aqui, eu vejo o teu Instagram, eu acho super legal, parece um quadro de um artista. Você posta a foto lá, sem legenda. A flor amarela, ela por ela mesma. Aí depois a gente vem aqui, uma outra florzinha lilás com um detalhe branco, ela por ela. Uma outra flor brotando como se fosse uma flor de lótus, uma flor linda amarela. Depois uma rosa totalmente vermelha no seu equilíbrio de formas, como se fosse aquele equilíbrio do Fibonacci. Todo equilibrado, Geometria todo simétrico, sagrada. Geometria. Olha, continue. Continue. Porque... É que eu gosto muito de fotografar a natureza. Continue. Né? Muito legal. Isso aqui, tem uma outra aqui, olha, num cimentado lá, né? Você pegou uma flor, né, que caiu, né? Uma flor de... eu não sei que... Eu tenho aqui em casa, a Cláudia conhece mais os nomes do que eu. E ela em cima de uma pedra, só ela ali, teoricamente fora da árvore, né? Mas ela ali, né, bonita e esbelta. Uma outra flor com seus cachos, né, pendurado numa árvore. Então, realmente a questão da natureza nos trazendo elementos significativos. Eu falei semana passada, ou recentemente numa live, às vezes eu estou varrendo aqui em casa as folhas e fico pensando em cada folha que caiu, nos átomos que tem em cada folha, e aquele barulhinho da folha, quando você varre, a folha normal é um barulhinho. A folha seca, né, caída, é outro barulho. E eu digo assim, cara, todo dia caem 300 milhões de folhas. Olha o equilíbrio da natureza. Então a gente não conhece verdadeiramente, não nos conhecemos e não conhecemos Deus, né? Agora, Maria Cláudia, nesse ponto da nossa live, né, estamos aqui com 15 minutos ainda, você vê, eu estou segurando o relógio, vamos conversar, né, a tarde e a noite toda. Como é que a Covid transformou a sua vida? Né? Que lições você pôde perceber? Que livros você estudou? Que insights você teve ou vem tendo, né, com relação à questão do Covid? A gente olha os noticiários, muitas pessoas partindo, né? Tem gente que, eu não vejo mais a Globo, eu não vejo mais nada. Então, pessoas radicais, né? Eu acho que a gente não pode ser assim, você tem que observar o mundo, né? Simplesmente observar, meditar, pensar, refletir, e não ser aquele fanático, né? De que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Como é que a Covid está trabalhando isso em você aí? Você falou de observar, e antes, voltando um pouquinho sobre as plantas, nós estamos esquecendo de observar as coisas à nossa volta, parar para ver. Então, aquele que tem olhos de ver e aqueles que têm olhos só de olhar vagamente, né? Da mesma forma, a audição. O que a Covid, ela conseguiu colocar as pessoas de encontro com suas sombras. Porque nós passamos tanto tempo conosco mesmos que ficou impossível você, em algum momento, em alguma situação, não se ver. E esse confrontamento de você com você mesmo, que é uma tendência nossa de fugir disso, fez com que a gente... Exatamente, isso. Fez com que a gente tivesse que procurar... Ninguém quer se olhar. Não. Aí fez com que a gente tivesse que se observar com mais carinho, mais atenção e ver aonde nós poderíamos nos moldar de outra forma, né? Como é que nós poderíamos contribuir para a nossa melhora
individual, porque a gente se melhorando, a gente consegue fazer com que essa melhora vá para o mundo, transborde para o mundo, para o nosso entorno, qualquer dimensão que seja, a sua família, seus amigos, o que seja. E, por outro lado, também, eu acabei descobrindo um mundo novo, porque eu tive que parar as atividades de consultório e me dedicar só às aulas da faculdade. E de uma forma, primeiro que já era meio que uma novidade, ainda por cima tudo online. Então, mas eu contei com grandes ajudas aí do pessoal mais antigo e tudo mais, passando as dicas. E foi muito bom descobrir também assim, esse mundo novo, viver com os alunos que são bem mais novos, né, que tem uma outra realidade, uma outra forma de olhar o mundo. Então, essa troca de experiência sempre eu acho muito válida, mas principalmente que eu acho que essa pandemia pode ter contribuído, mesmo trazendo as rusgas e os enfrentamentos interpessoais, foi o fato de você ter que conviver com você, quer queira, quer não. Descobrir se isso é confortável ou não para cada um de nós. E eu faço votos que todos tenham encontrado pelo menos uma zona de conforto. Exatamente, não tenha dúvida. Você vê, a coisa tá tão ampliada, né? Registrando aqui a minha amiga Renata Dimas, né? Ela bota Dimas Neri, né? Mas é Renata, bem-vinda Renata, Renatinha sempre querida. Você vê, o mundo hoje está tão aberto. Eu recebi uma mensagem no meu Facebook, compartilhei, estou compartilhando aqui nos grupos, né? Bill Gates estendendo as notas dele de forma gratuita. Olha só, become a Gates Notes Insider, quer dizer, se torne um insider, né, com as notas do Bill Gates, to stay updated on efforts to tackle global issues, né? Para que você possa se manter atualizado em termos das coisas que estão acontecendo no mundo, que eu estou estudando, estou compartilhando com você. Participar em giveaways, quer dizer, convidando a gente para participar. O Bill Gates, aqui eu estou em Petrópolis fazendo isso assim, pô, é legal. And more, e mais. Então, olha só, aí que está a questão. Voltando ao tópico inicial da nossa live. Saúde mental, física, mental, emocional, espiritual. Se a gente não tem a capacidade de receber a bola no peito para chutar e fazer gol, tá arriscado a bola bater e me derrubar e eu cair lá para trás. Então, para que eu vou mandar alguma coisa para Bill Gates se eu não tenho a certeza do que eu estou escrevendo? Sabe por que eu estou te falando isso? E as pessoas que estão nos ouvindo vão ver depois, que a gente está vendo muitas pessoas criando muitas coisas, mas não tem uma base, não tem uma estrutura. Ela não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo e não sabe para onde está indo. Então pode ter o melhor celular, pode ter o melhor rede social, Facebook, Instagram, a melhor câmera, o melhor iPhone. Ele não tem aquela essência. Deus pede que eu faça isso. A minha voz interior está dizendo isso. Vai, esse é o tema da sua vida. Procura, desenvolve, vai. Você sente aquela voz interior que diz assim, vai. Não tem erro. Agora, se você sente algum desconforto, opa, peraí, eu tenho que consertar aqui o parafuso, de repente a rota não está tão legal, eu tenho que acertar aqui o foguete, senão eu vou parar em outro planeta, eu tenho que ir para Marte, né? Eu não vou botar para Saturno. Então, o momento hoje, Maria Cláudia, é tão sério, nunca se viveu um momento de aceleração tão grande como agora, né? Nunca se teve uma oportunidade de estar na matéria física, né? Projetando esse equilíbrio na horizontal e na vertical, com tantos recursos, com a medicina, com tantas coisas a nosso favor, com tanto automóvel, com tanta tecnologia, com tanto lives, e o homem parece que continua deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. E nós ficamos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero inserir esse meu comentário. O que reserva, né, para o homem a questão da saúde? Né? Porque por mais que a gente tenha tanta coisa, tantas pessoas não conseguem perceber. Né? Então, essa área de saúde, né, e vem a medicina dando uns passos muito largos, né, nesse sentido, o que reserva a área de saúde, né, para o homem do século XXI e o que está para vir aí?
Eu acho que o que a gente pode esperar da saúde é uma revisitação, vamos dizer assim, dos conhecimentos antigos ao lado dos grandes avanços tecnológicos que a medicina está tendo. Se nós conseguirmos adicionar um ao outro, sabe, e não houver uma disputa entre eles, se não houver apenas um técnico em medicina, mas um médico que saiba usar da arte da cura, da arte da medicina, porque a medicina sempre foi encarada não como uma ciência exata, mas sim como uma arte. Uhum. Você tem que compreender o outro, entender o outro, para lançar mão, eu falando dos tempos modernos, de toda a tecnologia que você tem ao seu alcance, senão você só vai ficar lendo o resultado de exame. E nem Sim. sempre o papel corresponde àquele que está na sua frente. Você pode dar um alívio para a pessoa e, de fato, dá em alguns momentos é isso mesmo que você tem que fazer, mas esse processo individual que vai trazer a manutenção da saúde é uma coisa que você vai ter que orientar e ajudar na condução daquele que te procura, na medida que for permitido ajudar. Não tenha dúvida. Nesses instantes finais, né, eu vou fazer aqui a minha divulgação final. Sim. Está conosco Maria Cláudia Nabuco, médica, homeopata, amante da natureza, né? Para quem não conhece, @mcnabuco, né? Marquem a gente lá no print da live, @Sérgio Taldo, compartilhem nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, porque essa live, dentro de alguns minutos, né, termina, mas o assunto continua. A questão da saúde física, mental, emocional e espiritual, né, no pós-pandemia. E quando a gente diz pós-pandemia, não é que já acabou a pandemia, não. Quer dizer, a partir da pandemia e dessa coisa que está acontecendo aí, que é novo normal, uns não sabem se está tudo normal, tem gente que acha que vai voltar ao que era normal. O mundo não será realmente o que era, né? Maria Cláudia, nesses instantes, nesses minutos finais aqui, que não são finais, porque sempre a gente pode iniciar novamente, né? A coisa continua, é um contínuo. O que você pode deixar de mensagem, né? de pensamento, não vou dizer de conselho, mas para as pessoas que nos ouviram, ou aquelas que vão assistir a live, possam pegar isso aí e simplesmente pegar aquele clique e dizer assim, é agora. Isso. Eu vou, então, se você me permite, eu vou ler para você um pequeno texto do Rudolf Steiner, que, por acaso, fala sobre mais ou menos isso que a gente falou hoje. Eu tenho algumas coisas aqui do meu lado dele, né? Legal. Então, é rapidinho, tá? E eu acho que cabe bem nesse assunto. Um lema os homens devem empunhar, caso contrário, não haverá progresso em nossos tempos insanos. Procurem a vida realmente prática e material, mas procurem-na de modo que ela não os torne insensíveis ao espírito que nela atua. Procurem o espírito, mas não o procurem com volúpia metafísica por egoísmo metafísico. Procurem-no por quererem usá-lo desinteressadamente na vida prática, no mundo material. Observem o velho princípio, o espírito nunca sem matéria, matéria nunca sem espírito, de modo a poderem dizer: queremos realizar toda ação material à luz do Espírito e queremos procurar a luz do Espírito de modo tal que ela nos desenvolva calor para a nossa ação prática. O Espírito, que por nós é conduzido à matéria, a matéria que por nós é trabalhada até sua revelação, pela qual ela extrai de si próprio o Espírito. A matéria que tem seu Espírito revelado por nós. O Espírito que por nós é tangido para a matéria. Ambos formam aquele existir vivo, capaz de levar a humanidade a um progresso real. Aquele progresso que só pode ser almejado pelas melhores esperanças nos mais profundos recônditos das almas da atualidade. Maravilha, hein? Maravilha. É passado, né? Mas bem atual. Bem atual, né? Estou aqui com a Aline Grandes, né, agradecendo aqui, ó, obrigado, Sérgio, por esse encontro. Aline, já te adicionei, mandei um convite para você estar com a gente lá no Instagram também. Patrícia aqui, ó, concordo com a Aline Grandes, né? É filha de uma amiga minha e eu conheço a Aline há muito tempo, mas a gente pode deixar isso para lá, né? Ó, a Aline é Grandes, ela é Grandes, né? Grandes demais.
Patrícia, concordo com essa visão, precisamos olhar com um olhar mais humano, a vida é unicidade, buscar esse equilíbrio será o desafio do futuro. Eduardo Barbosa, né, de Amori, bom te ver numa live que poderia durar mais um pouco, assunto edificante. Algumas outras pessoas também, né, botando coraçõezinhos aqui, agradecendo, ótimo bate-papo, linda demais, obrigado por esse bate-papo, concordo. A melhor médica do mundo, olha aí, Ana Cláudia Nabuco, né? O que mais aqui? Muito legal. Maria Cláudia, eu só tenho a agradecer, né? E novamente congregando e te convidando, a gente vai criar esse grupo, vamos fazer esse encontro, né? Se Deus quiser, até o final do ano, né? Se a gente tiver a questão da vacina, né? A gente espera que isso aí já chegue logo, talvez demore mais um pouco, mas a gente fazer um encontro, um evento com as pessoas que participaram das lives, e obviamente quem segue todo mundo vai estar junto, né? Vamos ver se a gente consegue, a Martinha Guimarães aí, Marta sempre presente, né? A Aline, nosso amor, né? Gratidão por seus cuidados sempre, Patrícia agradecendo a gente, e vamos ver se a gente reforça essa corrente, e depois se você tiver um livro que você possa me recomendar, me mandar via WhatsApp, né? Que o Rudolf Steiner tem vários, né, que você puder me recomendar, passa para mim, né, que eu vou ter a maior satisfação e o prazer de ler, né, a Odete aí, ó, bem-vinda sempre, a Odete também, a Amorim, né, vamos juntos também fazer, e criar esse movimento, Maria Cláudia, a partir de Petrópolis e região serrana, porque a gente está encontrando e descobrindo tantos talentos muito legais na cidade, quando na realidade não é uma crítica negativa, mas o próprio petropolitano ele não valoriza o próprio local que vive, o próprio ambiente, a cidade. Eu agradeço tanto a Deus nessa presente vida de estar vivendo aqui, nesse momento, aqui em Petrópolis, que eu acho que eu não gostaria de estar em lugar nenhum. Né? O André Dávila também aqui, mandando um grande abraço. Obrigado, André. Terezinha, faça outra live com essa grande médica. Tá o convite já feito. Né? Eu acho que não vamos conseguir expandir. Né? Super gratidão. Que você tenha uma ótima noite. E como eu sempre falo, Jesus dizia para Dimas, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sérgio Taldo diz, ainda hoje estarás comigo no IGTV, ainda hoje estarás comigo no YouTube, e vamos juntos. A minha gratidão a você, muito obrigado, que você possa ter uma vida abençoada. E outra coisa... a todos que participaram também da live. Muito exato, obrigado. A todos. Aqui não tem sinal vermelho nem amarelo, se é só você bater, o sinal está sempre verde. Né? É só me chamar, que eu estou aqui à sua disposição. E vamos fazer outras lives aí, tá bom? Tá okay. Manda para mim o nome do livro, hein? Manda para mim o nome lá. Tá. Te mando até um site, manda tudo para deixar, tá? Um grande brinde para nós. Tudo de bom para todos, que todos um beijo para vocês aí. Fiquem em paz, tá? Tá? Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.